Boa noite a todos e a todas. Nós estamos reiniciando hoje, né? Reiniciando esse ano, o nosso projeto Aglomerando Ideias na Pandemia. Projeto que foi iniciado o ano passado, com várias conversas com professores, advogados, pesquisadores, pessoas médicos, pessoas ligadas à vida acadêmica e que deram uma contribuição fundamental para o desenvolvimento desse projeto. Hoje, nós estamos com a convidada muito especial, né, amiga, prima, professora, mestre em Educação Contemporânea pela UFPE, Ariene Oliveira, que também é, dentre as características, dentre aquilo que compõe a sua jornada, a sua personalidade, o seu perfil, né, também é mulher de terreiro, filha de Oxum, Yansan e Xangô, juremeira e guiada pelo povo cigano. É um prazer muito grande ter aqui a companhia, né, de Ariene, que a partir de agora fará, né, uma introdução, começará a expor o seu tema, que é intolerância religiosa na realidade brasileira contemporânea. Esse projeto Aglomerando Ideias da Pandemia, normalmente os convidados são pessoas que, tendo domínio sobre um determinado tema, irão expor esse tema, mas eu costumo fazer, né, sempre um contraponto, uma colocação, para contribuir, né, de alguma forma com essa exposição. Então, eu passo a palavra para a Ariene para que ela se apresente e comece a falar, introduza o seu tema para nós. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a confiança em me chamar para fazer parte desse ciclo de palestras. Agradecer também aos amigos presentes, né? Aos conhecidos de velhas datas, como também os que estão chegando. Eu sou Ariene, sou professora da rede pública, como também sou professora do curso de pedagogia. Eu trabalho há 15 anos numa instituição em Vitória de Santo Antão e trabalho com a disciplina História da Cultura Africana e Indígena. No Estado, eu trabalho com pessoas com deficiência. São trabalhos distintos, mas que, no final das contas, cai no mesmo... na mesma história de exclusão, né? Tanto as pessoas com deficiência, como também quando a gente vai falar de africanos e indígenas. Mas o foco hoje aqui é intolerância religiosa. A minha fala vai ser pautada num trabalho, tá, realizado de pesquisa. Eu pesquisei entre 2012 e 2014 a intolerância religiosa nas escolas, a partir, né, de um terreiro onde eu frequentei como pesquisadora durante 2 anos, o Ilê Axé Xangô Airá, em Caruaru. Lá, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que sofreram intolerância religiosa, não só no âmbito escolar, como também na sociedade. Como mulher de terreiro, o meu lugar de fala é de uma pessoa também que sofre intolerância religiosa. Inclusive, pessoas que, antes de eu ser umbandista, eu sou umbandista há mais ou menos 13 anos, antes de eu ser umbandista, tinha uma postura comigo. E depois, né, que eu me tornei umbandista, mudaram. Hoje eu sou uma pessoa que tenho poucos contatos com pessoas que não são umbandistas. Por quê? Porque eu quero? Não. É porque a exclusão é natural, até dentro da família.
Nesse sentido, eu vou trabalhar, né, fazer um pouco do percurso da minha pesquisa e trazer também a realidade, né, que a gente convive dentro da sociedade e nas escolas. Tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de tratar aqui sobre as religiões afro-brasileiras, né? Como essas religiões apareceram no Brasil e o contexto que elas estão inseridas, principalmente quando a gente está falando de racismo, tá? O racismo ele está atrelado à intolerância religiosa e isso é inquestionável. Então, as religiões afro-brasileiras, e a gente vai começar pelo candomblé. O candomblé ele é formado, na realidade, em solo brasileiro. O candomblé ele não vem no formato que está, ele não vem da África no formato que ele está. O candomblé, ele na África, ele tinha um contexto diferenciado, tá? E não era o nome candomblé, e tampouco era a formação estrutural que a gente tem da religião aqui no Brasil. Na África, a gente tinha o culto familiar, tá? O culto ancestral familiar. E esse culto ancestral familiar, ele acontecia, tá, em cada nação, né? A África como um grande continente, multicultural, com nações diferentes, com religiões diferentes, e mesmo entre o povo iorubano, que foi o povo que nos trouxe a crença nos orixás, esse povo, ele tinha também suas diferenças regionais. E aí, quando chegamos, né, ao Brasil, chegamos no sentido de nossa ancestralidade, né? Encontramos aqui o formato de uma senzala com pessoas de diversas partes da África. Bem, se eu tinha na África o culto familiar, e esse culto familiar era regionalizado, cada orixá pertencia a um determinado espaço geográfico, por exemplo, eu tenho Xangô em Oió, né? Então, Xangô de Oió, eu tenho Inhansã em outra parte da África, eu tenho Oxum também em outra parte da África, e aí todos esses orixás, quando eles chegam por meio de seus representantes aqui no Brasil, e num contexto de senzala, o que é que vai acontecer? Vai se configurar uma nova religião. Começa nas senzalas, tá? De uma forma, digamos assim, informal, e depois essa religião começa, já no final do século XVIII, a se configurar como uma religião. Existia uma irmandade na Igreja da Barroquinha, na Bahia, da qual tinham homens e mulheres negras fazendo parte, que eram católicos e, ao mesmo tempo, cultuavam os orixás. E isso era muito natural, tá? Antigamente, até porque era uma estratégia de resistência, era uma estratégia de sobrevivência, visto que, nesse período, a intolerância religiosa já estava presente e era muito forte, até porque negro não era considerado nem que tinha alma, quanto mais uma religião, né? E aí o racismo já estava presente e temos também a perseguição àqueles que queriam cultuar seus orixás. Bem, tudo isso dentro de um contexto de colonização, tá? Nos estudos pós-coloniais, que é a teoria pela qual a gente guia, né, nosso trabalho, nós temos a base teórica que a colonização ela continua na atualidade, na forma de colonialidade, porque é uma herança de todo esse processo. E aí nós temos 4 colonialidades que estão presentes na sociedade, que é a colonialidade do poder, onde a raça e a racionalização são bases, tá? Para que o homem, o colonizador branco,
imponha, né, o racismo, imponha toda uma desvalorização do outro, né, que o racismo ele vem exatamente dessa relação de superioridade entre o branco e o negro, o branco superior, o negro inferior, e toda uma relação foi forjada, tá, dentro dessa ideia de poder do branco em relação ao negro. Esse racismo ele vai se estender, né, também no saber. Todo conhecimento produzido pelo povo negro, como também pelos povos indígenas, pelos povos que não fazem parte do contexto ocidental europeu, é descredibilizado. Não tem valor, tá? E aí gera uma outra colonialidade, que é a colonialidade do ser. Essa colonialidade do ser é a desvalorização do outro que é diferente, do outro que tem uma cultura diferente. E essa colonialidade do ser, aos modos de Frantz Fanon, vai dizer o quê? O homem negro e a mulher negra, tá? Eles vão buscar o padrão branco. E ao buscar o padrão branco, eles, de uma certa forma, vão esquecendo, vão sufocando, matando suas tradições culturais. E nesse assassinato às suas tradições culturais, ele passa a ser o que ele não é. Ele passa a ser o outro. Tá? O outro que é branco, o outro que está no poder, o outro que tem seus conhecimentos credibilizados pelo crivo da ciência. Tá? O outro que tem religião, não tem crendice, né? Porque aí a gente vai para uma quarta colonialidade, que é a colonialidade da natureza. Os povos indígenas e os povos africanos, por terem sua religião ligada à natureza, tudo que a gente faz dentro de um terreiro tem uma erva, tem o sal, tem a água, o fogo, o vento, tudo está intrinsecamente relacionado à natureza. Os orixás, eles pertencem à natureza. Eles são representantes, na realidade, da natureza, porque são forças da natureza, tá? Evocadas, tá? Como poderes que Deus concede a eles para se fazer presente entre nós. Seria mais ou menos isso. Por exemplo, Iemanjá, rainha do mar, ela representa os oceanos. Oxum, o orixá maternal, o orixá da cachoeira, o orixá das águas doces. Ela representa, tem seu domínio, a questão da maternidade, a questão do amor. Geralmente, mulheres de Oxum, elas são muito dóceis, são muito maternas. Temos também o orixá Yansan, que já representa o vento, a tempestade. O orixá Xangô, que representa o trovão. Então, nós temos, no mundo dos orixás, toda uma representatividade da natureza. Essa representatividade, ela é negada pelo europeu, que tem sua religião de base cristã, né? E também não aceita, né, a questão da presença dos orixás, e o pior de tudo, demoniza. Além de não respeitar, tem a questão da demonização. E muitos povos de terreiro passam por essa situação de intolerância, onde você fala assim, ali é a macumbeira, é aquela, ela vai fazer um feitiço, ela vai fazer um feitiço, ela vai matar uma galinha, né, na encruzilhada, vai colocar ali um ebó, umas velas, e vai fazer mandinga para as pessoas. Ou seja, aí entra nesse caldeirão. Todas as religiões afro-brasileiras são vistas como demonizadas, não são vistas em seu contexto real, tá? Que é a busca da espiritualização. Não são vistas como
religiões que querem ligar, né, o homem à divindade, seja ela divindades, né, ou uma divindade. Embora, falando nesse contexto, é bom deixá-los bem informados que a religião do candomblé ela não é politeísta, como muitos acham que é. A religião do candomblé ela é monoteísta, porque ela tem Olorum, que é a divindade maior, que é Deus, né, que pediu, né, que determinou, na realidade, que os orixás descessem à terra para que cada um tomasse conta de um pedacinho, né, da natureza. E aí, voltando à questão das colonialidades e inserindo o candomblé dentro da colonialidade e da natureza, num contexto de intolerância religiosa, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar a descredibilização das religiões afro-brasileiras. Inicialmente, eu falei que o candomblé ele é estruturado dentro do Brasil. A partir do candomblé, várias outras religiões afro-brasileiras, elas surgem. Como também, falando dentro do contexto do candomblé, nós temos nações diferentes, com rituais diferentes, com forma de tocar diferente, né, com preceitos diferentes, tempo de feitura diferente. Então, não podemos homogeneizar essas religiões, não. Elas são heterogêneas, tá? Temos o contexto da Umbanda, que já é diferente do candomblé. A Umbanda, ela traz as práticas afro-brasileiras, o culto aos orixás, num sincretismo religioso muito forte, voltando, né, à questão do primeiro momento de intolerância religiosa, onde os nossos ancestrais africanos buscavam fazer com que a prática, né, candomblessista fosse camuflada atrás da Igreja Católica para ela poder resistir. Então, nós temos o seguinte contexto. Muitos africanos, né, vários grupos que vieram para cá, esconderam um orixá atrás de um santo da Igreja Católica. Tá? E aí, no caso, São Jorge, né, o Ogum. Ogum, ele é o orixá aqui no Brasil da guerra. Na África, ele tem outro contexto. Na África, Ogum, ele é o orixá, um orixá ligado à agricultura. Só que na África, a agricultura significava fartura, significava algo de bom para aquelas famílias. No contexto da escravização, a agricultura não era algo bom, porque ela significava trabalho forçado e significava morte. Morte dentro das lavouras, morte pelo chicote. E aí, o que é que vai acontecer nesse sentido? Ele toma aqui um outro caráter, tá? Aqui ele vai ser Ogum guerreiro, Ogum da resistência. Então, isso aí, né, associar um orixá a um santo da Igreja Católica significa resistir. E aí aqui a gente dá o nome de sincretismo religioso. Quando a gente vai falar na Umbanda, a Umbanda ela é sincrética. A Umbanda ela traz já a mistura dos santos da Igreja Católica com os orixás. O candomblé, durante muito tempo, funcionou dessa forma. E ainda existe, claro, heranças desse sincretismo em muitas casas, ou na maioria das casas, que guiam suas festas a partir dos santos da Igreja Católica. No entanto, Roger Bastide veio nos dizer, já em 1960, a partir de 1960, começa um movimento oposto, tá? De separar mesmo. Ficar os santos da Igreja Católica ficam
na Igreja Católica e os orixás no candomblé. Mas só que isso não funciona, pela questão até do próprio hábito cultural. A cultura já foi modificada. Né? Então, algumas casas, por exemplo, a Nação Xambá, ela trabalha, que é um museu, um quilombo urbano, aqui em Olinda, e eles funcionam lá, né, com um movimento de africanização, de fato, da religião, tentando se livrar do sincretismo religioso. E as festas de lá, elas não estão tão entrelaçadas com a Igreja Católica, embora ainda tenha sim, tá? Ainda tenha sim, porque isso é muito forte, né? Isso ficou realmente arraigado na cultura. E aí, gente, as novas configurações religiosas, como a Umbanda, que traz o candomblé, traz a Igreja Católica, traz a pagelança indígena, traz também muita coisa oriental. Então, a Umbanda, ela é uma religião intercultural. Ela abarca várias culturas. Nós temos também a Jurema. A Jurema é muito popular aqui no Nordeste. A Jurema, ela é uma religião voltada para as práticas as práticas indígenas, né? Pagelança, mas também pega muita coisa do catolicismo popular e pega também o culto aos mestras da Jurema, onde esses mestres e mestras, geralmente, foram pessoas do povo que se destacaram de uma certa forma, mas a Jurema, ela traz esse universo espiritual muito diferenciado, porque as pessoas que se destacam da Jurema, elas estão na contramão de tudo que é dito como norma padrão europeia dentro da sociedade. É o malandro, é a prostituta, é a cigana. Então, são os excluídos da sociedade. A Jurema vai, pega todos os excluídos e traz, sabe? E faz uma religião voltada para o povo. O professor Roberto Mota, fundador do curso de antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, ele vai dizer o quê? Que a Jurema é o hospital do pobre, é o psicólogo do pobre, porque você não tem dinheiro para estar em psicólogo, vai lá no centro, conversa com o mestre, conversa com a mestra, que eles vão te orientar, né, nesse sentido. E a Jurema, ela também é uma religião muito perseguida. Por quê? Gente, está ligada ao racismo. Se eu tenho, se eu descredibilizo, falando naquela quarta colonialidade que a gente falou há pouco tempo atrás, se eu descredibilizo a religião indígena, se eu descredibilizo a religião africana, o que vai acontecer? Eu não vou, tá, dar nenhum valor a essas religiões. E aí o Grosser vem nos falar em racismo epistêmico, que está ligado ao conhecimento, que está ligado ao saber, que está ligado também às questões culturais. É um tipo de racismo onde eu, por já ter um racismo ligado, né, à própria questão da cor da pele, eu estendo esse racismo para os conhecimentos dessas pessoas e excluo tudo que está em seu universo. E aí, esse tipo de prática é enraizada na sociedade, tá? E as pessoas começam a repetir, né, como paradigma, repetir comportamentos de exclusão, né, e de intolerância em relação a essas pessoas, tá? A todas as pessoas, né, como nós, que faz parte de terreiro. Então, historicamente, nós temos, principalmente no século XX, primeira metade do século XX, mais ou menos pelos anos 30, tá?
embora eu vá contar para vocês um episódio que aconteceu em Alagoas, que foi bem antes, em 1912, que foi a quebra do Xangô em Alagoas, né? Um momento onde foram silenciadas todas as casas de culto afro-brasileiro. Foi um momento de perseguição muito forte, que estava ligado ao contexto histórico de modernização do país, né? Um país que queria se modernizar, um país que queria ser igual à Europa, o país que queria esconder seus negros, seus indígenas, né? Tirando dos centros da cidade a população que tivesse cor, né? Como eles dizem, a população de cor tem que ficar ali, escondida nos guetos, né? Escondida em lugares onde não, não, é como se fosse assim, manchasse as capitais, sabe? E aí manchasse principalmente os centros da cidade, porque eles ficavam nas capitais, mas ficavam mais afastados. E as casas de terreiro, geralmente, também elas ficam mais afastadas, não ficam no centro, de fato, da cidade. Todo esse projeto de modernização. E nesse projeto de modernização, ele vem com uma face muito cruel da intolerância religiosa. Esse processo de modernização, ele vem com perseguição, ele vem com tirania, ele vem com violência, uma violência muito forte. E eu vou contar para vocês que em 1912, a perseguição aos terreiros de Alagoas gerou uma morte que foi colocada em evidência, foi a morte da tia Marcelina. Tia Marcelina, ela era uma mãe de santo, que nesse processo de perseguição, ela quis defender o seu terreiro. A polícia chegou, investiu, ela não parou de defender o seu PG. PG, gente, é o altar, tá? O altar que fica ali as imagens dos orixás, a imagem dos santos, a imagem... Eu estou falando orixás e santos, sim, porque os orixás, a questão africana, geralmente associada ao santo da Igreja Católica. Então, é normal você encontrar os dois tipos de imagem, tá? A imagem do santo e a imagem do orixá. E também a imagem de todo o panteão, né? Da Jurema, enfim. E ela estava ali defendendo. Uma senhora já, defendendo com todo o amor o seu terreiro, e com toda a fé em seu terreiro. E ela foi agredida até a morte. Em suas últimas palavras, ela disse: quebra braço, quebra perna, mas não tira saber. Esse quebra-braço, quebra-perna e não tira saber, significa não tira o saber da religião dela. Ela não iria se curvar ao que estava acontecendo. E o seu sangue fica derramado no altar, né? E ela tem um assassinato brutal, com muita agressividade, e se tornou mártir, tá? Na questão da intolerância religiosa, principalmente nesse episódio do Quebra de Alagoas, que foi em 1912. Mas também a gente vai ter aqui em Pernambuco, eu estou falando no contexto de Pernambuco, porque foi o contexto que eu me debrucei para pesquisar, tá? E é o contexto da terra aonde eu vivo, né? A terra que eu pertenço. Então, aqui em Pernambuco, o governo de Agamenon Magalhães, nos anos 30, havia uma repressão muito forte aos terreiros. E os terreiros eram vistos como caso de sanidade mental. Ficavam pessoas da polícia já esperando algum movimento no qual eles pudessem julgar como transgressor, digamos assim, para prender. Mas aí eu pergunto, né? O candomblé e as religiões afro-brasileiras, elas precisam do transe e da possessão para que tudo possa acontecer, para que o ritual possa acontecer. Né? O transe é exatamente o momento onde você vai estar em conexão com a espiritualidade e o orixá, se for orixá, vai se manifestar. Se for no terreiro de Umbanda, né? Caboclos, mestres, enfim, Exus, pombagiras, se manifestam dentro do terreiro de Umbanda incorporado ao médium. Né? Na realidade, não é incorporação, é a manifestação no candomblé no sentido de que o orixá ele existe, né? E cada um tem um orixá. Então, e esse orixá, quando ele
passa pelo ritual, o médium passa pelo ritual de feitura, ele surge, ele nasce. Então, são religiões que dependem do transe, dependem da possessão. É o momento, de fato, onde vai haver a comunicação entre o Orum, o céu, e o Ariê, que é a terra. Então, gente, não tem, né? Se eles levam tudo para caso de sanidade mental, e se está fora das normas, está enquadrado como não existe, está excluído. Bem, se eu tenho o transe e a possessão, que já é algo diferente, não é loucura, tá? Como eles colocavam, mas é exatamente para isso. Bem, se tem o transe e a possessão, eles colocam, enquadram como se fosse loucura. E ali passa a ser um caso de sanidade mental. E se no caso de sanidade mental, está proibido, proibido de cultuar. E ainda tem outras questões ligadas a uma religião que trabalha com ervas, uma religião que trabalha com elementos naturais, com magnetismo, elementos que estão ali fora, né, dos padrões europeus. E aí é mais, né, um ponto de perseguição nesse sentido. Então, nós observamos que essa intolerância religiosa, ela vem, né, desde o processo de escravização e vem até o século XX, se exacerba exatamente na primeira metade do século XX. Dá uma... Os terreiros existiam, sim, na segunda metade do século XX, mas a gente, pelo menos eu, minha recordação dos tempos de criança, existiam mais terreiros, eles apareciam mais do que agora. Agora a gente tem um contexto de intolerância religiosa muito forte, com o crescimento do neopentecostalismo. E aí essas igrejas neopentecostais, elas de fato, elas fazem uma perseguição muito grande aos terreiros. Inclusive, aí eu vou dar outra história, vou beber uma aguinha aqui para a história, eu falo demais. E aí, a gente vai ter, na contemporaneidade, né, perseguição muito forte aos povos de terreiro. E aí eu vou entrar na minha seara, né, que é a pedagogia. A escola, ela é palco de intolerância religiosa. Tá? Mas a gente vai fazer aqui com a segunda parte, porque, claro, tem uns questionamentos, né, a serem feitos. E aí eu passo para essa parte da escola, tá? Onde eu vou trazer experiências vivenciadas, não só com os meus sujeitos de pesquisa, como também no chão da escola, onde eu estou inserida. Só uma interrupção aqui. Na verdade, dentro do seu trabalho, algumas questões geraram curiosidade. E agora, na sua fala também, algumas questões foram surgindo de uma forma muito clara e eu gostaria de, antes de entrar nessa questão da escola, tratasse, trouxesse alguns elementos históricos estão presentes na sua fala. Você falou um pouco nessas questões, mas só para talvez esclarecer um pouco melhor para mim, pelo menos, essa questão. Esse contexto que você apresenta do século XIX, esse contexto que tem no campo do direito, tem a questão do Código Penal de 1890, que traz a criminalização, né, daqueles que praticam certas atividades, incluindo isso aí, não diretamente, o Código não fala diretamente nessas atividades afro, mas o que o Código traz são características que fazem parte dessas religiões e que são criminalizadas. Qual é a semelhança, na sua opinião, entre o contexto religioso que se apresentava no século XIX e o atual no Brasil? Esse contexto que se apresenta no século XIX, é um contexto mais cruel para com as religiões afro,
ou esse contexto de hoje, que nós vemos no Brasil hoje, né, tratando especificamente do Brasil, ele é mais cruel? O que é que você acha? Você acha que esse processo de preconceito, toda essa questão que passa por uma tentativa colonial que ainda se manifesta hoje de eurocentralização, como é que isso, na sua opinião, se manifesta hoje? Ainda é forte como antigamente? Tão forte quanto antigamente. Porque se eu tinha, no passado, a morte da tia Marcelina, mas eu tenho hoje incêndios a terreiros. Inclusive, tem uma reportagem de uma criança que levou uma pedrada na cabeça. Mas é bem atual. Tá? Tivemos também, a gente tem ações aqui em Pernambuco sérias de terreiros perseguidos, de pai de santo, que depredaram o terreiro, que teve que fechar a casa, e isso. O terreiro que eu frequento também, uma pessoa pegou um caminhão e forçou, ainda quebrou o muro do terreiro, tá? E foram investigar, era uma pessoa ligada a religiões neopentecostais. O neopentecostalismo, ele, infelizmente, está pautado, né, num discurso de ódio aos terreiros, e isso dificulta demais a vida de quem pertence às religiões afro-brasileiras. Então, para mim, é como se agora... E o pior, existe um apoio da sociedade em relação a isso. Existe um apoio de pessoas ligadas, digamos assim, à política, aos grandes, digamos assim, que faz com que esse discurso de ódio mesmo às questões dos terreiros, sabe? Então, também não vejo muita diferença do passado e do presente. Tudo bem que no passado era algo assim, eu vou lá, eu vou fechar, eu estou com apoio da polícia para fechar. Não é, hoje a gente não tem isso. Né? Aquela questão das instituições ali querendo fechar e tudo mais. Mas eu tenho o apoio de um segmento forte da sociedade, tá? Que crescente, onde existe esse discurso de desvalorização do outro, de desvalorização da religião do outro. Aconteceu um caso, a pesquisadora Stella Caputo. Stella Caputo, ela fez um estudo longitudinal sobre educação dos terreiros. Ela começou, na realidade, ela era repórter do jornal O Dia. E, nesse momento, ela tirou umas fotos de umas crianças. Ela foi fazer uma pesquisa no terreiro e tirou umas fotos de umas crianças. E essas fotos ela entregou para o jornal O Dia. O jornal O Dia pegou as fotos e vendeu para Edir Macedo. E Edir Macedo fez um livro, estampou a cara dessas crianças e disse que aquelas crianças pertenciam ao demônio e estavam fadadas a não serem nada na sociedade. Daí, Stella ficou muito mal com isso que aconteceu. Por quê? Porque essas crianças sofreram uma intolerância religiosa na escola muito grande. Tiveram que se esconder. E muitas delas, por conta desse livro infame, pegaram muitas delas. Não, eu não sou do candomblé, eu sou católica. Começaram a se esconder, sabe? Com vergonha. E aí, gente, o que aconteceu? A Stella resolveu pesquisar essas crianças, tanto no mestrado como no doutorado, fazer um livro sobre a educação nos terreiros, para mostrar que essas crianças não caíram na marginalização e nem tampouco pertencem ao diabo, porque são crianças de terreiro. E ela fez esse estudo e mostrou, né, o passado, o tempo que eram crianças, e o presente agora, pessoas dentro da sociedade, trabalhando, mas
ela traz uma denúncia muito forte, que foi o sofrimento que essas crianças passaram. Então, são pessoas assim, como esse bispo, que persegue e dificulta com o seu discurso de ódio, tá? Aos terreiros e outras religiões também, né? Outras religiões não, outros segmentos neopentecostais fazem a mesma coisa. Então, eu vejo Deus que muda, assim, os agentes causadores. Mas que a intolerância, ela continua e continua de forma exacerbada. Inclusive, lá no meu trabalho, eu trago uma citação de Guimarães, na verdade, ele cita Alporta, quando ele diz o seguinte: a intolerância, né, o preconceito, ele vai ter etapas. A primeira começa com a questão da linguagem. E uma aluna da minha escola está passando por isso agora, tá? As crianças na aula de educação física ficam o tempo todo macumbeira, macumbeira, macumbeira. E aí essa criança fica altamente irritada e ela começa a ser agressiva por isso. Uma reação, na realidade, ao que está acontecendo. Depois, nós temos, como eu falei, meus sujeitos de pesquisa, que passaram por etapas muito cruéis da intolerância religiosa. Eu fazia pesquisa no terreiro. Na realidade, eu tentei 2 terreiros. O primeiro terreiro, eu ia desenvolver a pesquisa lá, mas morreu uma pessoa. Quando morre uma pessoa no Ilê, o Ilê é uma casa, né? Uma casa de candomblé. Esse Ilê fica fechado durante um bom tempo e eu fui para outro terreiro. E aí eu parei, né? No Ilê Axé Xangoairá. Uma menina de 12 anos de idade que foi fazer sua feitura no santo, que é o quê? Passar todo um processo de iniciação, certo? Essa menina, ela era uma EQED. Uma EQED é uma pessoa que tem cargo dentro do terreiro. Embora ela fosse uma menina de 12 anos de idade, ela tem cargo dentro do terreiro. Ela foi suspensa a EQED por Xangô. Tá? O orixá estava em terra, estava incorporado no Pai de Santo, e ele deu o sinal, ele não fala, porque o orixá não fala, mas ele deu o sinal que queria que ela fosse a EQED dele. Essa menina não incorpora, a EQED não incorpora, tá? Mas a EQED tem uma função primordial dentro do terreiro, que é conduzir o orixá quando ele está em terra. Ou seja, quando ele se manifesta, né, que está ali trazendo toda sua dança mítica, porque acontece isso nos terreiros, existe a dança mítica dos orixás. É algo muito bonito, onde é bonito, é emocionante. Gente, um abraço em um orixá não tem nada igual, não. Eu me emociono até em falar. Um abraço em um orixá, você se sente totalmente preenchida por um carinho, por uma onda de amor, de carinho muito grande. Então, o orixá em terra, ele vem, ele dança, relembrando o seu tempo mítico, relembrando sua importância dentro da natureza. A sua dança, ela é voltada para essa finalidade. Por exemplo, Xangô, que é um orixá, ele era um rei, Xangô era um rei de Oió, considerado um rei justo, porque tem um episódio na passagem onde Xangô vence a guerra. E os soldados chegam para Xangô e todos os seus perdedores de guerra, que agora seriam seus súditos, aí diz assim, Xangô, quer que a gente decapite todos? Aí Xangô faz, não. Eles já perderam a guerra. Eles já tornaram nossos escravos. Não precisa decapitar. Então, Xangô fazia esse tipo de... Ele surpreendia com essas atitudes. E Xangô... Aí você vai dizer, gente, e como é isso? Xangô era rei ou Xangô representava trovão? É porque Xangô tem uma história dentro da África. Xangô foi o 4º Alafim de Oió. O Xangô ele é mitificado
em sua morte. Tá? Mas aí Xangô, ele tinha essa diferença, que ele fazia justiça. Xangô é o orixá da justiça. Ele tem o contexto de tomar conta do trovão, que é aquele contexto mais ligado à natureza, mas ele tem o contexto de ser o orixá da justiça. E ele era considerado um rei justo. Xangô, quando incorpora, ele vem com toda a realeza. Xangô, ele vem, né, geralmente de cabeça erguida, o porte de um rei, tá? Uma dança frenética. A dança de Xangô é uma dança frenética, uma dança muito bonita, é uma dança onde todo o corpo está em movimento. O Xangô geralmente pula quando dança. É um dos espetáculos, para mim, mais bonitos da natureza. É a incorporação do orixá. E aí ele traz exatamente, né, ele vem com a sua machada, né, que tem as duas faces iguais, representando a justiça. E ele passa esse poder ao estar em terra. E foi esse orixá que escolheu a menina de 12 anos de idade para tomar conta dele quando ele estivesse em terra. E aí, gente, Xangô, ele vai, né, toma essa menina para tomar conta dele, e essa menina vai passar por todo um processo de feitura. Na feitura, ela vai ficar reclusa num quarto. Ah, é tipo uma prisão? Não, não é tipo uma prisão. É um momento onde ela vai estar em contato com o sagrado, onde ela vai aprender, onde ela vai escutar os sinais que vêm do Orum, os sinais que vêm dos orixás. E ali ela vai se constituindo um Ekebe. Existem outros rituais que eu não estou autorizada a falar aqui, tá? Porque eu respeito a pesquisa, eu como pesquisadora vi, eu não posso estar falando em tudo. Então, existem outros rituais, sim, de feitura, que envolvem rituais muito bonitos, também muito emocionantes, nada demoníaco, não tem nada a ver com isso. Isso aí, infelizmente, foi a sociedade branca, foi o pensamento europeu que trouxe essa visão, né, dentro da nossa sociedade, mas ela passa por todo o processo. Tudo isso é permeado pelo jogo de búzios, se joga, porque o jogo de búzios é o momento que o orixá alafia, ele fala por meio do jogo o que deve ser feito. E essa menina foi liberada para voltar à escola, nesse contexto. Eu volto para a citação de Alporte, quando ele vai falar que a primeira manifestação de preconceito vem com a linguagem. Então, essa menina, ela não raspou a cabeça, mas ela não podia ficar com a cabeça descoberta. Ela tinha sido feita, o ori da pessoa está aqui, né, ligado a esse chácara coronário, né, o chácara que todos nós temos, é o ori. E aí, esse ori tem que estar coberto, porque isso aqui que nós temos é a nossa ligação com o mundo, com o astral superior. E é a ligação dela com o orixá. Então, nesse ori, está ali toda uma pureza, né? Está toda uma beleza da religião e proteção. Então, ela andava com um lencinho, né? Cabeça, de branco. Quando uma pessoa é feita, não pode levantar a cabeça, ela tem que andar de cabeça baixa, que significa a humildade e a obediência a seu orixá. Também tem que estar com os pés no chão, tá? Em contato com a terra. E essa menina foi para a escola. E na escola sofreu intolerância. Olha a macumbeira. Olha ali a cigana com lenço na cabeça, descredibilizando também o povo cigano, que é outro povo que não tem espaço dentro da sociedade. Faziam bolinhas, ou colocavam cuspe na bolinha de papel, faziam essas bolinhas e jogavam na menina. E ela sofreu. Mas ela é firme e forte. Ela em nenhum momento deixou o orixá. Ela em nenhum momento deixou a religião. Mas ela tem marcas. Ela foi reprovada. Ela foi reprovada 3 vezes depois disso. E antes,
ela era uma menina que era responsável, envolvida com a questão da escola, tinha o sonho de ser advogada. Tudo isso ela perdeu. Ela perdeu porque a escola foi incompetente. A escola não é laica. Se diz laica, mas não é laica. A escola é cruel. Embora eu seja de escola, seja representante de escola, os professores não era a escola que eu trabalhava, enfim, mas os professores eram escola pública do Estado, aqui de Pernambuco, e os professores não fizeram absolutamente nada. Assistiram de camarote, sofrimento da menina. E nada fizeram para evitar. Então, quem tem compromisso com a educação não pode deixar um aluno ser oprimido dentro da escola. Quem tem compromisso com a educação, aos modos de Paulo Freire, tem compromisso com a humanização, com a conscientização, com o respeito e valorização das várias culturas que estão presentes no chão da escola. Uma vida prejudicada por conta de intolerância religiosa e omissão por parte dos professores. A irmã dela, que também é EQED, mas que foi EQED antes dela, né, que se tornou EQED antes dela, aconteceu o pior. A diretora, Angélica, muito temente a Deus, simplesmente deixou um pastor entrar na escola. Colocaram a menina que também foi para a escola após a feitura, e que estava paramentada, de branco, igual a irmã. Fizeram uma sessão de exorcismo dentro da escola para tirar o diabo que estava no couro da menina. E isso foi perturbador. A menina estava com símbolos do candomblé, ela estava com quelê, um colar ritual de proteção, e que também é de obediência ao orixá, se utiliza no pescoço. E estava com contregumes, que é para afastar as energias negativas. Principalmente, né, a energia de mortos que ficam vagando. E aí, essa menina, ela teve um momento, sofreu essa violência, e ela teve um momento, assim, uma crise existencial muito forte. Ela não podia se contrariar, porque quando a pessoa está de feitura, foi feita há pouco tempo, ela não pode ter certas contrariedades, principalmente quando está usando o quelê. Inclusive, o quelê aperta, se a pessoa tiver. Como assim, Ariane? Que negócio é esse? O quelê ele é feito, ele é um objeto ritual, tá? Que utiliza no pescoço, e esse quelê, quando a pessoa tem contrariedade ou desobedece, esse quelê aperta. Alguém aperta? Não. Isso aí são os mistérios da religião. Ele aperta sozinho. Tem casos até de pessoas que ele estoura, porque, mostrando ali que o orixá não está aceitando o comportamento daquela pessoa. A feitura é algo muito sério. A feitura você não pode ter raiva, você não pode pensar em fofoca, você não pode ter pensamentos ligados à luxúria, pensamentos sexuais, nada disso. Com respeito. O momento que a feitura é algo mais sublime que existe dentro das religiões brasileiras, né, que a Umbanda ela tem formas diferentes de fazer a feitura, mas é um momento de santificação, é um momento sagrado. E esse momento sagrado foi desrespeitado dentro da escola, mais uma vez, né, com a conivência dos professores. Se eu vejo que uma pessoa está sofrendo intolerância, se eu vejo que essa pessoa está sendo perseguida, não faço nada como professora, não faço um projeto, não faço algo que vai modificar. E aí? Né? Então, essa intolerância religiosa dentro da escola, ela é crescente. Eu tive também uma outra aluna que me relatou
casos pesados de intolerância religiosa, de querer até agredi-la. E aí, voltando mais uma vez para a citação, ele fala que a linguagem, essa é a primeira manifestação do preconceito. Aí a gente vai para uma segunda manifestação do preconceito, que é evitar o outro. Depois, a discriminação. E, por fim, a agressão física. E aí, voltando mais uma vez à pergunta inicial, né? Essas agressões, elas permanecem. Então, o contexto contemporâneo, ele não está diferenciado de forma alguma do contexto passado. As pessoas continuam sendo desrespeitadas. O comportamento colonial está presente na atualidade em forma de colonialidade, quando eu desvalorizo o outro, quando eu não vejo o outro como alguém que tem uma religião, que tem o sagrado e que tem o direito de exercer isso. A escola laica é uma lenda, embora o campo, né, da justiça esteja ali fundamentado, né, pela lei, que é uma escola, que a escola laica ela existe, mas ela não existe, porque eu chego na escola laica, eu vejo um crucifixo, eu vejo a Bíblia. Cadê o preto velho? Cadê os orixás? Se é para ter um, para mim o laico seria não ter nada, né? Você poderia trabalhar questões religiosas por meio da história das religiões, mas não precisava ter símbolo nenhum. Mas se tem um crucifixo e tem uma Bíblia, cadê os orixás ali? Cadê os caboclos, os mestres, as mestras? E outros símbolos religiosos e outras religiões, do qual a gente não está falando aqui agora, porque aqui o espaço que eu estou falando é sobre religiões afro-brasileiras. Então, e aí nós temos, como estratégia de sobrevivência, né, até pela luta. Gente, é muito importante trazer aqui também os movimentos de resistência. Tá? O movimento negro ele tem uma importância muito grande desde a escravização até os dias atuais. O movimento negro é responsável por pressionar, né, a sociedade, a autoridade, para a inserção da Lei 10.639/03, que determina o ensino da história e da cultura africana nas escolas, como também a 11.645/08, que determina a unificação do ensino da cultura africana e indígena, aliás, cultura africana, história e cultura africana também com a história e cultura indígena. E é no chão da escola que a gente pode, por meio de um trabalho realmente comprometido com a mudança, a gente pode transformar mentalidades. Né? Sabemos que não é algo que vai acontecer de uma hora para outra, mas se a gente se dedica a projetos voltados para essa valorização do outro, porque não é só respeito, não, gente. Não é respeitar só, não. É respeitar e valorizar. Eu posso dizer, eu respeito, como eu respeito aquela religião. E dizer, a minha religião é melhor do que aquela. Respeito também, a minha é melhor. Né? Isso é um pouco também do nosso etnocentrismo. Né? Eu olhar para o próprio umbigo e dizer, o meu é melhor do que o outro. Isso não é valorizar. Valorizar é colocar ali no patamar de igualdade, onde as pessoas possam dialogar através de uma prática intercultural. Os meus sujeitos de pesquisa, eles apontavam, né, todos eles, na realidade, apontaram para a necessidade da escola trabalhar com elementos da religião do candomblé em história das religiões. E o candomblé, ele é um terreiro de candomblé, é um palco, tá, de vários saberes. Eu tenho a língua, que é o Iorubá, que ainda existe dentro dos terreiros. Eu tenho o respeito aos mais velhos e a hierarquia que existe dentro dos terreiros. Eu tenho as comidas
dos orixás para agradar o sagrado que existe dentro dos terreiros. Então, esse terreiro, ele é um palco de aprendizagens constantes que pode subsidiar a escola para trabalhar com a Lei 10.639/03. Vejam só. Os professores, às vezes, eles falam, alguns professores que levantam a bandeira, eu conheço muitos professores que levantam a bandeira, que fazem um trabalho muito legal, inclusive dentre os participantes, eu tenho aí o meu antigo colega de trabalho, que foi parceiro meu de projetos, que foi o professor Marcelo, que a gente fez muitos trabalhos interessantes no sentido de quebrar essas intolerâncias dentro da escola. Tem muitos professores que trabalham nesse sentido, mas tem outros que não. Agora, já outros professores, eles falam o seguinte, nós não tivemos uma base acadêmica em termos de formação, para trabalhar com africanidades dentro da escola. E outros também se queixam que, olha, a gente quer fazer alguma coisa, e isso acontece dentro da escola. Você quer fazer alguma coisa, mas aí os pais, que são evangélicos, dizem que a gente quer transformar a escola num terreiro de macumba. Basta você querer ensinar capoeira. Capoeira, que faz parte da africanidade, que é patrimônio nacional. Até para trabalhar uma capoeira é complicado. Trabalhar maracatu, que é patrimônio nosso, patrimônio bem pernambucano, tem que pensar. Batuque, tem que pensar. Então, a gente vai encontrando esses entraves dentro da escola, até para a gente desenvolver o nosso trabalho. No entanto, eu acredito que esse trabalho ele pode acontecer de uma forma sutil. Eu tenho um projeto onde eu trabalho, por meio de oficinas, a questão dos orixás, sem nenhum contexto religioso. Eu trabalho em literatura. Tá? Teve um tempo que eu fiquei em biblioteca e eu fazia exatamente, pegava grupos, distribuía os mitos, né, para esses grupos. Um grupo fica com o mito de Ogum, outro de Exu, outro de Iemanjá. E aí depois esses meninos eles primeiro vão ler e depois recontar a história. E pode até dramatizar. Gente, é uma forma sutil de trabalhar. E aí, a partir do momento que o menino, mesmo que o menino venha de uma família ali bem ortodoxa, sabe? Eles podem, bem fundamentalista, na realidade, bem fundamentalista, eles podem mudar essa visão, mesmo os pais. Eu fiz esse exercício e perguntei, né? Primeiro eu passei os textos, eles trabalharam, e depois eu fiz uma pesquisa, pedi para que eles preenchessem, né, umas perguntas, dizendo o que é que se eles sabiam alguma coisa sobre os orixás, e depois o que é que o antes e o depois. E aí muitos colocaram que escutaram a vida toda que orixá era demônio, e que eles viram ali que não tinha nada a ver com demônio, e que eram heróis, que eram forças da natureza, e aí sai mudando, inclusive muitos mitos, eles são mitos que nos trazem lições de vida, que nos trazem uma força, sabe, social. Por exemplo, tem um mito que eu amo, que eu vou contar para vocês, que é o mito de Oxum, né? Oxum, ela está ligada à questão da maternidade, da fertilidade, e Oxum, ela nunca aceitou ficar submissa às ordens dos homens. E aí, Oxalá tinha uma reunião da qual só os homens participavam dessa reunião. E Oxum ficava, eu tenho que participar dessa reunião, eu tenho que participar dessa reunião, eu tenho que encontrar uma maneira de participar dessa reunião. E aí, ela teve a brilhante ideia. Bem, eu sou a deusa da fertilidade. Os homens precisam de prole grande, até porque para defender seus territórios e tudo mais. A partir de agora, nenhuma mulher mais engravida. E, enquanto eu não puder participar da reunião
que só os homens participam, e uma mulher engravida. Eu vou mostrar agora o meu poder e a minha força. E aí, assim aconteceu. Oxum, ela traz, né, esse encantamento, e os homens ficaram apavorados. Oxalá, o que é que a gente vai fazer? Oxalá, nossas mulheres precisam engravidar, nós precisamos de prole grande. É Oxum, o problema é com Oxum. Oxum não está. Tá bom, deixa Oxum participar. Aí eu digo que dentro da mitologia africana, Oxum foi a primeira feminista. Né? E ela abre esse espaço aí para participar de uma reunião onde só os homens participavam. Então, a mitologia africana, ela traz uma beleza, sabe, muito grande, para que a gente possa trabalhar na escola. E, com isso, uma contribuição da Lei 10.639/03. Porque a intolerância religiosa, ela só vai diminuir quando as pessoas começarem, primeiro, conhecer sem as arestas do preconceito. E, após isso, valorizar. Achar bonito. Mesmo que achar bonito, gostar, se envolver, mesmo que aquilo não faça parte da sua cultura, não faça parte do seu universo religioso, porque não é ato de conversão, não é isso. É apenas espaço para que o outro apareça, para que o outro saia do silêncio, para que o outro seja visibilizado dentro da sociedade. E aí eu acredito que as intolerâncias, né, elas vão diminuir. Agora, Eu ia fazer algumas colocações, mas antes, foram feitos alguns questionamentos, né, por pessoas que estão participando. A Tiliane fez 2 questionamentos, a Tiliane Cordeiro e a Evanira também. Vou seguir aqui a ordem. A Evanira perguntou primeiro se a Jurema faz parte da Umbanda ou é separada dela. Geralmente, no terreiro de Umbanda, a Jurema, ela está presente. Né? Está presente, sim. Nas casas de Umbanda, está presente. A casa que eu sou umbandista, então a casa que eu frequento, a gente tem o dia dos orixás e o dia da Jurema. Nós estamos ali, se comunicando harmonicamente. A Tiliane pergunta o seguinte: diz que Clóvis Moura, no livro Sociologia do Interior Brasileiro, afirma que o carnaval passou a ser melhor visto após pessoas brancas encabeçarem os cargos de chefia das escolas de samba. Você acha que o mesmo não acontece com os terreiros por causa das igrejas neopentecostais? Mesmo as igrejas neopentecostais? É. Ela está querendo falar o quê? Das pessoas negras que foram para as igrejas neopentecostais? Não, que o Clóvis Moura ele vai falar Sim, que o Clóvis Moura vai falar em relação... o carnaval foi melhor visto, né, certo. após pessoas brancas passarem a ser os chefes das escolas de samba, né? Certo. Tomando lugares que antigamente eram ocupados por negros. E aí ela perguntou, você acha é a mesma coisa mesmo... que aconteceu com o Maracatu, né? O Maracatu, que aí, inclusive, o mestre Afonso, que é uma pessoa que já está lá no Orum, e que ele era crítico em relação a isso, né? Você pegar o maracatu e a classe média tomar conta do maracatu e tirar totalmente o sentido do maracatu. Eu lembro muito do mestre Afonso, você falando essa questão do carnaval, é a Tilene, né? A Tiliane. Você falando dessa questão do carnaval, nessa citação de Clóvis Moura, e aí eu vejo, lembrou do mestre Afonso, né? O saudoso mestre Afonso, que era do Leão Coroado. E ele era contra, porque ele dizia o branco toma conta, faz aquele maracatu ali nas ruas e tudo mais, estilizado, mas não sabe a batida que é ligada a um orixá, porque o maracatu está ligado ao terreiro, né? Muito importante a gente sempre lembrar disso, que o afoxé e o maracatu estão ligados ao terreiro. Mas eu não estou entendendo ainda o contexto da religião, essa questão aí, não estou entendendo das neopentecostais. Da forma como coloca, como se os terreiros, por causa das igrejas neopentecostais, não teriam passado por esse processo também, dos brancos substituírem os negros. Não sei se
se é um fenômeno que realmente aconteceu. Gostaria que ela reformulasse a pergunta. Essa pergunta. Ela fez uma outra pergunta, que foi a seguinte, né? Ela perguntou acerca de uma outra questão relacionada à LDB. Ariane, é papel dos professores lutarem pela laicidade do Estado? Você vê esta luta acontecendo? E uma última pergunta. Você acha que a Lei 10.639/03 consegue ser efetiva? Ou teriam de criar outras leis que salvaguardassem a história e cultura afro-brasileira e dos povos originários? Não. A Lei 10.639/03, de fato, ela não é efetiva dentro das escolas. Uma outra lei não garantiria, com certeza, trabalhar. O que garantiria trabalhar de fato, tá, seria, primeiro, investir na formação de professores. Segundo, muitos professores desconstruir seus próprios preconceitos. Porque não basta apenas ter uma lei. Eu tenho uma lei, mas eu preciso que ela aconteça. E outra coisa, que ela seja entendida dentro da escola. Porque hoje mesmo eu estava conversando, né, com um colega de trabalho, e esse colega falou assim, a menina que está... A gente está... Eu e uma outra colega estamos já pensando no projeto devido a uma menina que está sofrendo intolerância religiosa dentro da escola. E aí ele disse que pena, né, que a Semana da Consciência Negra ela está tão longe. Só que a lei, ela determina o trabalho o ano todo. A vivência da consciência negra, que é em novembro, é um momento de dominância, mas precisamos trabalhar o ano todo. E aí, na questão da transversalidade, né? Ela tem que estar ali dentro do... dialogando com história, dialogando com sociologia, geografia, português, literatura. Mas, para isso acontecer, eu preciso primeiro que os professores abracem a causa. Tá? Se os professores, se é dever dos professores lutar pela escola laica, sim, no sentido de fazer acontecer dentro da escola. Evitar colocar suas opções religiosas dentro da escola. Porque o que acontece dentro da escola, muitas vezes, é conversão. Então, se eu sou comprometida com a educação, se eu sou comprometida com uma educação que não vai oprimir, que não vai fazer com que o outro se torne igual a mim, né? Eu estou, enquanto professor, fazendo o meu papel, tá, de conscientizador, o meu papel humanitário, principalmente, né, de respeitar. E se eu respeito, né, e se eu luto para que não, dentro da escola, e aí os professores eles podem sim, dentro da escola, vigiar no sentido do o colega, né? Como é que o colega está fazendo? O colega está usando a escola como espaço de conversão? Então, ele pode sim ser um agente transformador dentro da escola. Nesse sentido, ele pode. Aí eu acredito que ele tem sim um papel para lutar em prol da laicidade do ensino. Voltando, em relação à lei, não precisa de mais uma lei para isso. Não precisa, tá? Fazer valer que está aí. E vai depender do compromisso de cada um dentro da escola. Dos projetos, do querer fazer acontecer, tá? E, principalmente, volto à mesma tecla. As suas opções religiosas devem ficar lá de fora do portão da escola. Dentro da escola, a postura deve ser outra. Não é mais um questionamento, mas quando você falou sobre o Oxum, você falou sobre a postura do Oxum e tal, e aí a Piliane fez um comentário que foi o mesmo que eu lhe fiz quando você falou sobre o Oxum, que é a questão da feminista. Colocou aqui Oxum feminista, né? Oxum feminista. E o Marcelo também comentou logo em seguida que lembra, né, essa postura do Oxum lembra o de Adorim, é um personagem também, né, subversivo. O Marcelo tem algum questionamento aqui para fazer?
Sim, coisa bem rapidinha. Eu estava lembrando muito de minha infância, porque como eu sou baiano, eu cresci num ambiente de convivência muito próximo, né, entre o catolicismo, né, e as religiões de matriz africana, né, que lá é muito forte. E embora eu não, em toda a minha vida eu nunca percebi, para mim mesmo, né, digo, grandes problemas, né, de entendimento, de aceitação. Mas eu não posso dizer que isso é para a Bahia. Para mim foi assim, vamos dizer, a minha vivência. E eu me impressiono porque, ouvindo a Ariane essa e outras vezes que já ouvi, mesmo com toda essa, vamos dizer assim, essa tranquilidade em relação à convivência, né, do sincretismo religioso, muita coisa que eu vivi de maneira pacífica, eu não entendia, né? E é muito esclarecedor quando eu ouço, né? Coisas da minha infância que eu não entendia e que acabo entendendo bem melhor quando, de fato, alguém mais esclarecido, né, vem e coloca as questões como elas são. Uma outra coisa é em relação à questão do mal. Ela falou da demonização, né, sobretudo de alguns rituais dessas religiões de matriz africana. E eu, justamente o ano passado, a gente fez um trabalho e eu estudei um autor chamado John Mibit, né, que ele falava justamente da compreensão do mal no ambiente africano, né, que é toda uma outra coisa bem diferente do que seria uma demonização, né? Então, por exemplo, o mal ele, o mal ele atinge toda a comunidade, né? Então, geralmente, por exemplo, as oferendas com comida tem muito a ver, não exatamente com pensar na prática de um mal, mas justamente corrigir um mal que foi praticado, né? E que esse mal afetou toda a comunidade, afetou inclusive a, a hierarquia, né? A ancestralidade, enfim. Então, é toda uma compreensão equivocada que as pessoas têm, inclusive eu muitas vezes escutei isso, que a gente precisaria mesmo se aprofundar, conhecer para poder. O caminho também é esse, né? Sair da ignorância para poder acabar, né, com essa intolerância. Não sei se a impressão que eu estou tendo é essa mesma, Ari. Queria que você comentasse. Sim, Marcelo, você fala nessa questão. Eu perdi um pouquinho o final aí da tua fala. Quando você fala em relação à questão da ignorância. Então, eu estava dizendo que a gente precisaria de mais conhecimento mesmo, né? Mais conhecimento aprofundado para entender, por exemplo, para mim foi uma grande descoberta essa pesquisa que eu fiz, né, sobre a questão do mal e ver que, por exemplo, nenhuma das religiões de matriz africana, ou mesmo as religiões africanas, tem intenção de propagar o mal, de promover o mal, de se vingar de alguém, né? Mas, em geral, esses rituais são muito mais para corrigir um mal que foi feito, que causou um dano, seja para a comunidade, para a coletividade, né? Que esse mal está muito mais ligado à prática, às ações, né? E não tem uma compreensão pré-estabelecida, né? E que essa compreensão que a gente tem é muito equivocada, muito por conta também justamente dessa ignorância, né? Desse não conhecimento das coisas, que, claro, não isenta a gente da culpa, né? Inclusive, Marcelo, a gente tem, no campo, né, das religiões afro-brasileiras, a gente tem uma diversidade muito grande. Você tem por exemplo, tem casas de umbanda que trabalham apenas para retirar o que foi colocado.
ou seja, que a gente chama de trabalho de caridade, né? Onde não se paga nada, onde não se faz nenhum tipo de trabalho de magia para aprisionar alguém ou fazer mal a alguém, não. São casas que trabalham na defesa das pessoas, ou seja, você vai, você está doente, a gente está doente mesmo, doente, está com problema psicológico, está com depressão, vai para lá, toma um passe, se limpa, sabe? Toma uns banhos de erva, né? Faz todo um ritual de limpeza para ficar bem, como também tem, por exemplo, a casa da qual eu pertenço, tem o trabalho da fluidoterapia, onde as pessoas trabalham com questões já ligadas a magnetismo, para retirar, fazer um equilíbrio de chakras, e utilizam também ciências, né, como radiestesia, reiki, enfim, eu digo ciências da questão holística, né, para equilibrar a pessoa, tá entendendo? Faz consultas. Então, assim, o candomblé também. O candomblé, aí muita gente diz assim, no candomblé, o pessoal dá sangue para fazer o mal ao outro. Gente, não tem nada a ver, isso é a maior ignorância do mundo. O candomblé se dá o sacrifício para o orixá, para que se fortaleça o axé, que é a ligação do homem com a divindade, é a proteção. Inclusive, as vísceras, né, e o sangue vai para o orixá, e a carne o povo come. A carne, ela é dividida numa grande festa que é para alimentar o povo de terreiro. Inclusive, gosto muito do Roberto Mota. O professor Roberto Mota, ele fala o seguinte, ele tem um artigo chamado Xangô é bom para comer. Ele diz isso. Porque ele fala que, principalmente no contexto lá pós-escravização, né, onde as pessoas negras ficaram sem trabalho, a maioria com trabalho informal, e as festas aconteciam, eles arrecadavam dinheiro para poder fazer toda a oferenda, inclusive vinham pessoas também da sociedade que não eram negras, mas que iam lá para a festa do terreiro, e aí contribuíam com dinheiro, e aí o que acontecia? Toda a carne é dividida. E naquela época era um contexto de fome, era estratégia de sobrevivência. As vísceras e o sangue dos orixás, tá? Para o fortalecimento do axé, e não para matar um, prejudicar a vida do outro. Não é assim. Não significa que outras religiões não façam. Vai depender da ética de cada um, tá? Mas a finalidade, eu quero falar isso, é a questão da finalidade, do conhecimento. A finalidade de dar o sacrifício para o orixá não é para prejudicar ninguém. É fortalecimento de axé. É necessário, inclusive, dentro da religião, para que o filho do orixá esteja mais próximo dele. E a carne, como o professor Roberto Mota diz, Xangô é bom para comer, né? Vamos dividir a carne e matar a fome do povo. E aí a gente adoro esse artigo dele, maravilhoso. E é isso, sabe? Não se pode generalizar, não se pode colocar todas as religiões como algo que vai fazer o mal, e, enfim, é utilizar a questão da magia, e, aliás, tem um detalhe dos meus, eu não lembro agora qual foi a fonte, mas o trabalho de magia, ele não vem pelas mãos dos negros, não. O trabalho de magia vem com o europeu, o imigrante europeu. Muitos deles estavam ligados à questão de as magias, né, que existia lá já desde a antiguidade, da magia de sangue, e que esses vieram e também aqui faz uma reconfiguração de suas práticas e se insere, né, em religiões afro-brasileiras e traz esse elemento.
A gente pensa, não, foi o negro, né? Foi o negro que trouxe isso. Não, o negro ele traz a questão do sacrifício para o axé. E tem mais. O sacrifício, ele existia na Bíblia antes. E tem a mesma finalidade, de fortalecimento com o sagrado. Depois, né, com a vida de Cristo, o cordeiro imolado, aí bane-se o sacrifício. Mas o sacrifício estava presente antes. Então, o conhecimento é a maior arma contra a ignorância e, consequentemente, contra a intolerância. Parabéns, Flávia Ariane. Concordo plenamente com a fala de Ariane quando nos conecta ao todo universal. Pequenas divindades integradas à Mãe Terra. Assim como um comentário. E assim, também a Tiliane, né? Essa palestra me trouxe várias ideias. Acho que seria interessantíssimo uma aula de filosofia das artes relacionando aos povos ciganos. E aí eu dou uma dica, viu, em relação aos povos ciganos. Procure o trabalho de Erisvelton Sávio. Não sei se vocês conhecem, né? Eu acho que quem é daqui de Pernambuco conhece Sávio. E aí, procure o trabalho dele, que com certeza terão muito subsídio para o povo cigano. É um povo também que eu gosto muito. Então, mas ele aqui em Pernambuco é a pessoa para falar sobre ciganos. Também temos aí o Valmir Jordão, que parabeniza e obrigada, Valmir. Dizendo viva a liberdade religiosa. Então, acredito que... Valmir Jordão é o poeta. Conheço ele. Obrigada. Então, estamos chegando, né, ao fim da nossa festa. Nós fazemos. Nunca tivemos uma discussão que tanto tempo, né? Geralmente o aglomerando de ideias na pandemia é um tempo mais curto, mas um tema extremamente interessante. Ana Flávia que dizendo que está encantada, né? E querendo saber, a Ana Flávia, como faz para saber de qual orixá ela é filha, né? Jogo dos Búzios. E o Júlio também, dizendo que aprendeu muito, enfim. Quando foi feito o convite, a Ariane, exatamente, eu sabia que havia passado muitas informações interessantes a serem passadas. Feliz. Já era esperado por mim. E eu tinha, inclusive, aqui alguns questionamentos, mas todos eles já foram respondidos durante a fala. Então, apenas para finalizar, fazer algumas colocações, né, referentes ao tema. O Brasil tiver uma postura diferente da que foi assumida pelo governo Bolsonaro. Sociológico, histórico. Né? Nós temos várias vertentes psicológicas, nós temos várias vertentes de conhecimento que podem dialogar com essa. E aí você nos traz aspectos da sua experiência como professora, o seu trabalho maravilhoso, sua experiência não só com a questão de como esse conhecimento é mas também a sua vivência como pesquisadora, a sua experiência dentro mesmo do terreiro, da população, que haja outras conversas com você, que a gente possa ter esse canal aberto para conversar com você. Quero agradecer. Tomada do aglomerando de ideias da pandemia. E passo a palavra para você para as suas considerações finais. Os ataques à Ucrânia. E uma rede social lamentou
Gente, agradeço, né? Agradeço a confiança dada, né, a mim. Também disponibilizo a quem quiser mini curso, certo? De fazer mini curso voltado pela questão das religiões afro-brasileiras. E aí eu estou disponível a organizem uma turma, que aí a gente pode fazer aqui mesmo, pelo Meet, enfim, foi maravilhoso, um momento mágico, né? Aí agradeço a Flávio, retribuindo todo o amor. E vamos embora trabalhar, né? Quem é de escola, trabalhar no chão da escola, contra a intolerância religiosa. E quem não tem, né, o meu contato, arinegomes@hotmail.com, para a questão de minicurso. A gente pode trabalhar e dar um minicurso sobre religiões afro-brasileiras, hoje com uma forma detalhada, falando no ritual, enfim, estou disponível. Agradeço mais uma vez, Ariane. Agradeço a todos que participaram, né? Tem amigos, ex-alunos da Bahia, tem pessoas ligadas a Ariane também. Daí conversou hoje à tarde com um primo, que mora na cidade de Poço. Menor, de 37 anos, disse que os moradores já começaram a estocar comida. Estão preparados para deixar as casas Momentos como esse. Aprender, né? Cada vez mais. Como se diz no terreiro, axé, axé. Obrigada, gente, obrigada, carinho imenso, viu, de vocês aí, Roberta, que está presente, que é mulher de terreiro também, é uma pessoa assim, eu amo Roberta, né, Roberta, ela esteve comigo há pouco tempo numa luta, e obrigada, Roberta, por sua presença. A todos. Haja outros momentos.